Olá, vou esperar um pouquinho o Instagram avisar para as pessoas que a nossa live vai começar. Se você já está aí, pega lápis e papel, porque eu vou passar algumas orientações que podem ser muito úteis e muito válidas para a organização do momento da tarefa de casa aí na sua casa. Vou me apresentar, falar um pouquinho do acompanhar e não vai ser uma live muito longa, tá, gente? Pode ficar sossegado, vai ter tempo de você ver o jornal, ver a novela. E eu vou explicar também o motivo de fazer esse tema de live para vocês. Então vamos lá. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Daniele, faço parte da equipe Acompanhar. Mas Dani, o que é o Acompanhar? Me mandaram esse convite hoje lá no grupo de WhatsApp de pais. Gente, o Acompanhar, ele presta um serviço na cidade de Campinas, região de reforço escolar, acompanhamento tanto para alunos quanto para pais, formação para professores, palestras e conversas. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela pode acontecer na escola do seu filho. Ai, Dani, mas como eu vou fazer isso? Você vai encaminhar isso aqui lá no Instagram ou passar o nosso contato para a professora, para a coordenadora lá da sua escola e a gente pode levar essa conversa e outros temas também. O Acompanhar nasceu um pouquinho antes da pandemia, mas eu não vou contar toda essa história para vocês porque ela é muito longa. Mas o nosso foco mesmo agora tem sido o atendimento de alunos com dificuldades. Nós temos também uma plataforma de arquivos, onde a gente vende principalmente arquivos para professores e alguns textos de leitura para pais também, quando o seu filho tem uma dificuldade. Às vezes eu vou olhar aqui para baixo, tá, gente? Porque tem um roteirinho que eu fiz para estar falando com vocês. Bom, vamos direto então para a tarefa. E aproveitando, nós temos um canal no YouTube. Ele tá um pouquinho desatualizado, admito, mas tem alguns vídeos bem legais que vocês podem assistir. É o mesmo nome do nosso Instagram. E a partir de semana que vem, depois do carnaval, não gosto de falar as coisas depois do carnaval, porque parece que o ano vai começar depois. A gente pretende colocar pelo menos um vídeo mais longo toda semana e vai ser muito interessante para você que é pai. Bem, o que a gente vai fazer nessa live? Todos os anos, nesse período do ano, geralmente, quando já deu um mês e pouquinho de aula, muitos pais começam a ter problemas em relação à tarefa de casa. Ou porque o filho não faz, ou porque o filho enrola, ou porque o filho não sabe fazer, e acaba virando um estresse para todo mundo, né? Porque daí o filho não faz, o pai fala para fazer com a mãe fala para esperar o pai chegar, ou vocês trabalharam o dia inteiro e seu filho não fez a atividade. E daí à noite, naquele momento que vocês teriam para ficar juntos e fazer outras coisas, além do cansaço que vocês já estão, vocês precisam sentar para fazer a tarefa. Então, eu vou dar algumas orientações. Eu juntei a maioria das perguntas que eu recebi, inclusive depois eu vou disponibilizar esse arquivo para quem quiser também. Já compartilhei com os pais dos meus alunos lá na escola e fiz um post aqui também, bem resumidinho, que está com essa capinha aqui, sobre como você pode ajudar o seu filho na tarefa de casa. O que eu sempre falo, gente, em todos os vídeos, em todas as formações, é que mesmo com as orientações que eu estou dando, sempre é muito importante você ver qual é o combinado da escola. Porque, às vezes, o que eu posso falar não se encaixa na rotina da escola do seu filho. Então, poxa, Dani, eu achei que essa orientação que você deu aqui para o meu filho vai ser muito boa. Faz aquela troca com a professora, conversa lá na escola para ver se realmente isso é adequado para a necessidade do seu filho. Porque eu digo que um aluno, a gente tem sempre dois olhares. Para quem não sabe, eu tenho um filho, 3 anos e meio. Então, eu tenho uma visão do Samuel, filho. Como eu sou professora, eu tenho uma visão do Samuel aluno, mas a professora do Samuel, ela só vê o Samuel como um aluno, porque ela não tem a visão dele como filho. Então, é muito importante a gente ter esses olhares diferentes e a gente tentar juntar. E eu não sou aquela mãe, gente, que fala, em casa meu filho não é assim. A professora chega e fala, em casa ele também tá fazendo isso. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer alguma intervenção com o nosso filho, que nós estejamos bem cientes da necessidade dele. O meu filho precisa de uma intervenção na leitura. Meu filho precisa... Então, é importante que a família também entenda. Porque senão eu sempre falo, a gente vai estar... Em vez de a gente estar ajudando o aluno para o mesmo lado, a gente vai estar que nem se fosse um cabo de guerra. A família vai estar puxando para um lado e a escola vai estar puxando para outro. E quem fica lá no meio é o aluno, ok? Bom, vamos lá então. Eu vou falar o que eu vou falar para vocês nessa live. Se você pode ajudar o seu filho, se você pode corrigir a tarefa,
Quando você explicou, sabe quando você já explicou 500 vezes? Tem vários vídeos aqui nos stories que passam do pai ou da mãe explicando, e quando pergunta pro filho, o filho responde errado. Lugar e horário para o seu filho fazer a tarefa de casa. Tarefa de casa, pesquisa que a professora mandou. Nossa, e é para amanhã, como que eu vou fazer se a minha impressora não está funcionando? E se o seu filho demora muito para terminar a tarefa? Eu também abri uma caixinha para pais que queriam colocar alguma pergunta para eu responder aqui. A maioria englobava isso, mas teve uma que me chamou a atenção, que falava assim, por que a professora manda tanta tarefa? Gente, cuidado quando vocês falam, porque a professora, eu sou professora e eu sinto isso na pele. Não é que a gente manda muita tarefa, tem todo um contexto. Às vezes vai muita tarefa, porque se eu deixar aquela última página que vai fazer com que tenha muita tarefa para o outro dia, a tarefa não vai fazer sentido para o seu filho. Às vezes vai muita tarefa porque o seu filho deixou algumas atividades para completar, então ele vai precisar completar aquela parte. Às vezes vai muita tarefa porque acontece mesmo, às vezes de um professor de inglês ou do professor de arte mandar uma atividade no mesmo dia. Então é muito importante essa organização e a gente saber que vão ter alguns dias sim que o nível de tarefa vai estar um pouquinho maior. Por isso que é muito importante a tarefa ser prioridade. Por que eu falo que a tarefa precisa ser prioridade? Os meus alunos estudam de manhã, então eu sempre oriento eles a fazerem a tarefa de casa às 2 horas da tarde. Das 2 às 3, independente se seu filho está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, é um horário esperado. Alguns alunos, ou por causa de algum transtorno, ou por causa de uma característica deles mesmo, eles podem às vezes precisar de um tempinho a mais. Por exemplo, o ano passado eu tinha um aluno com TDAH, e ele era muito desatento. Então eu combinei com a família que ele ia fazer a tarefa em 25 minutos, dar um pause de 5, fazer a tarefa, dar um pause de 10 e depois finalizar. Então, às vezes, alguns alunos precisam de algumas estratégias mais específicas. Então, o que você vai fazer? Por isso que eu falei que cada aluno vai precisar, não dá pra gente pôr todo mundo na mesma caixinha. Cada aluno vai precisar de uma estratégia, de uma orientação específica. Por isso que é importante você conversar com a professora do seu filho. Mas vamos começar com umas perguntas que vocês fazem. Devo pedir ajuda, no caso do aluno, o aluno pode pedir ajuda para os pais ou os pais podem ajudar os filhos? Gente, o que acontece? Não tem problema o seu filho pedir ajuda na tarefa, mesmo que ele esteja hoje no 5º ano, que é o caso dos pais dos meus alunos. Mas o que acontece? Se o seu filho tem 10 exercícios para fazer, e dos 10 exercícios ele pediu ajuda e muito ajuda, tem alguma coisa errada. Por quê? O que é a tarefa de casa? A tarefa de casa é a retomada de uma atividade que foi trabalhada lá na escola e que precisa ser reforçada, porque eu já contei essa história. É à noite que o seu cérebro vai fazer o quê? Ele vai guardar todas as informações que são mais importantes e descartar as que não são. Então, seu filho estudou lá de manhã na escola sobre decimais. A professora mandou lição de casa sobre decimais. À noite, quando ele foi dormir, o cérebro dele vai falar, nossa, eu vi 2 vezes isso aqui. Peraí, isso aqui é importante. Vamos guardar numa caixinha mais importante? E se ele não faz essa retomada, pode ser que aquilo lá fique escondido. Ah, Dani, mas na escola do meu filho não é todo dia que tem a lição de casa. Calma, gente. Tem alguns conhecimentos que são construídos. Por exemplo, eu dei o exemplo de decimais porque é o que eu estou trabalhando. Então, desde o início das aulas, eu estou trabalhando de pouquinho em pouquinho e alguns dias trabalhando esse conteúdo de retomada, tanto em sala quanto na tarefa de casa. Então, você pode sim ajudar o seu filho. Agora, gente, tenho ajudar o meu filho e tenho dar a resposta para o meu filho. O que será que você está fazendo quando você ajuda o seu filho? Quem está assistindo aqui, escreve para mim de que ano que é o seu filho. 3º ano, 4º ano, 5º ano, 9º ano, para daí eu pensar em mais exemplos voltados para o ano de vocês. E o que acontece, gente? Tem muitos pais que, obviamente, não são professores, não tem problema, tá? Mas às vezes o responder que você faz para o seu filho, a orientação que você dá para o seu filho, acaba dando a resposta também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, sempre sinalize. Então, vamos lembrar. Um pouquinho de dúvida, ok. Teve muita dúvida? Sinalize para a professora. E acontece tudo isso todos os dias, Dani. Todos os dias que meu filho não consegue fazer a tarefa.
todos os dias o meu filho fica perguntando para mim toda hora. Então, vamos assinalar aí um barulhinho porque tem algum problema acontecendo. Bom, sinalizei para a professora. O que a professora do seu filho geralmente vai fazer? Ela vai falar, olha, ele está conversando na hora da explicação. Olha, realmente ele tem dúvida. Eu acho que vocês podem fazer. Então, ele vai dando a orientação, mas você também precisa dar cada vez mais autonomia para o seu filho. É claro, a gente está vendo aqui, alunos de terceiro, de sétimo, de quinto, são alunos que já é esperado que eles tenham uma maior autonomia. Se o seu filho está no primeiro ou no segundo ano, tadinho, não vai chegar amanhã. Não, assisti uma live, eu não vou te ajudar, se vira aí. Não é assim, tá, gente? Por favor, não façam isso. Mas tem muitas crianças também que pedem ajuda e quando o pai senta do lado, então vamos lá. E o filho responde. Então vamos lá, e o filho responde. Até que você pega e fala assim, ué, mas você sabe tudo. Na verdade, o que acontece? Essas crianças, geralmente, são crianças que os pais trabalham o dia inteiro. Ou mesmo se o pai trabalha home office, não tem aquele tempo para dar atenção para o filho. E a hora da tarefa de casa é uma hora que ele tem atenção totalmente sozinho. É uma hora que ele tem toda a sua atenção. Então, ele pergunta, não é porque ele não sabe. Ele pergunta para ter a sua atenção. É que nem aquele aluno que sabe tudo que você fala na aula, mas só levanta a mão porque ele quer participar da aula. Então, você vai ter que aí levantar a sua setinha e ver, peraí, meu filho tá com dúvida porque ele não sabe? Meu filho tá com dúvida porque provavelmente ele deve ter conversado muito na aula? Ou meu filho tá com dúvida porque ele quer ficar mais pertinho de mim? E daí você vai tentando organizar esse momento da tarefa. Ai, Dani, é muito difícil. Gente, calma que no final eu vou apresentar uma proposta do acompanhar para vocês. Mas eu acredito que chegando no quinto ponto as coisas vão estar mais fáceis. Meu filho errou, eu posso corrigir? Gente, essa é uma dúvida que por muito tempo, não corrija, não faça nada. Gente, a professora do seu filho, ela já sabe tudo que seu filho não sabe. Ela já sabe o que o seu filho vai errar na tarefa de casa. Então, é claro, o seu filho tinha 10 questões, ele errou todas. Não, você vai falar para a professora, meu filho não consegue fazer. Agora, são alguns errinhos ortográficos. Foi uma questão que você percebeu que se ele tivesse lido, isso aí, inclusive, se o seu filho estiver no primeiro ou no segundo ano, tá? Por exemplo, a professora mandou lá uma atividade sobre ordem alfabética. A professora está trabalhando ordem alfabética na sala. Então, se o seu filho ainda não tem esse conceito totalmente construído, ela sabe. Então, o seu filho estava fazendo a ordem lá, A, B, C, D, E, sei lá, H. Não tem problema se você falar, peraí, vamos rever? O que você não pode falar? Não é o H aqui, é tal letra. O que você pode fazer? Vamos pegar aquele jogo do alfabeto, vamos olhar aqui na outra página que tem o alfabeto e vamos conferir a ordem. Nessa hora, você também está auxiliando o seu filho. Mas eu pago a escola para a professora ensinar. Gente, vocês pagam a escola e eu sei que quem paga a escola não paga barato. Mas os pais também podem participar do processo de aprendizagem. Então, não tem problema se você der esse apoio para o seu filho. Agora, se o seu filho teve muita dificuldade naquele exercício, se você precisou ajudá-lo porque ele não queria levar, por exemplo, a atividade em branco, sinalize para a professora. Manda lá, olha, professora Dani, hoje meu filho não conseguiu fazer a atividade, ele ficou muito nervoso, eu retomei, então se você puder, com cuidado, e pronto, gente. Não tem problema você dar esse toque para a professora. Então, pode corrigir sim. Dani, mas na escola do meu filho a orientação é nem olhar a tarefa. Então, você siga a orientação da escola do seu filho. Mas eu faria uma intervenção sem dar resposta. Eu faria desse jeito. Olha, e se a gente colocar as letrinhas aqui em ordem alfabética? Mas espera aí, deixa eu fazer grande esse cálculo aqui. E o meu deu um número diferente do seu. Quem será que acertou? Então, tem algumas coisas que você pode fazer. E eu sei, gente, eu sei que vocês não têm tempo de ficar passando todo o exercício ou passar um pente fino. Mas, às vezes, você pode escolher um exercício. Principalmente se o seu filho tem dificuldade de aprendizagem. Um exercício que você retoma com ele na hora da tarefa pode fazer durante o ano toda a diferença. O seu filho tem aí 200 dias letivos. Vamos colocar que em 125 dias ele tem tarefa de casa. São 125 oportunidades que você pode ajudar ele. Você pode ajudar ele, pode ajudar a professora. De pouquinho em pouquinho vocês vão trabalhando e fazendo isso. Então, ajuda e correção. Outra pergunta que vocês fazem muito também.
Dani, eu já expliquei para o meu filho 25 vezes. Eu já expliquei, eu já desenhei, eu já quase dei a resposta. E ele não conseguiu fazer. Gente, é claro que depois de tudo isso, eu exagerei muito. Depois de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai deixar o registro do seu filho do jeito que ele conseguiu e vai sinalizar para a professora. Se isso aconteceu em um exercício, não precisa ficar neurótico. Nossa, deixa eu ligar lá no acompanhar, preciso pôr meu filho numa aula particular. Existem conhecimentos que são construídos de pouquinho em pouquinho, principalmente em matemática. Às vezes a professora vai começar lá com os cubinhos, você vai chamar de quadradinhos, mas que é um material dourado, até ela chegar na folhinha ou na conta que a gente fala, na nossa época era conta em pé. Então vai indo de pouquinho em pouquinho. Se seu filho é do primeiro ou do segundo ano, tenta usar materiais que ele possa pegar para fazer o cálculo. Agora, se o seu filho já está no terceiro, no quarto, no quinto ano e acontece isso, você precisa sim sinalizar para a professora. Se acontece muito. E às vezes demora um tempo. Vou contar uma situação que aconteceu com a minha sala semana retrasada. Já falei, né? Já falei 3 vezes que a gente está trabalhando em decimais. Mas aí a hora de escrever os milésimos, os centésimos e os décimos, até perguntei pro meu marido, você lembra de ter aprendido isso na escola? Porque eu não lembro. Na hora deles registrarem a escrita por extenso, muitos alunos ficaram com dúvida. E quando eles chegaram lá na sala, foi a primeira coisa, tia, mas e esse, mas e esse, mas e esse? E daí eu fiz uma explicação. Falei, gente, vocês vão ver sempre até qual ordem o número está preenchido. Vamos fazer 6 exercícios? E eles estavam tão focados em prestar atenção na resposta que desde aquele dia nenhum aluno errou mais o exercício da escrita dos decimais. Então, às vezes, eles precisam sim de um tempo, que é que nem a gente. Se você for fazer um curso, se você quiser, às vezes, aprender uma receita, se você quiser aprender língua, nem se fala, né? Mas vou falar de coisas assim mais básicas. Às vezes, nem sempre na primeira você vai acertar. Às vezes você vai pôr muito açúcar, muita farinha, o fogo estava muito alto, e de pouquinho em pouquinho você vai pegando a mão até você acertar. E é assim que funciona o processo de aprendizagem também. Qual é o lugar que o meu filho tem que fazer a tarefa? Gente, tem uma mãe, ela já falou pra mim que ela não ia assistir o vídeo, que ela vai assistir a gravação, então ela vai saber que é do filho dela que eu tô falando. Ela trabalha, ela tem o consultório na casa dela e tem a área de churrasco, que tem uma mesa bem grande, que é onde o filho dela faz a tarefa de casa. E ela uma vez mandou mensagem pra mim, Dani, eu preciso de ajuda, eu tô aqui trabalhando, então imagina ela lá mexendo no dente do paciente, já acabei de falar o que ela faz, e o filho dela lá em cima da mesa, rodando na mesa, em vez de fazer a lição de casa, né? Falei, meu Deus, ainda bem que não era na minha boca que ela tava mexendo, mas enfim, brincadeira, tá, gente? Ela é ótima, inclusive já cuida do dente do meu filho. Mas existe sim um lugar para o seu filho fazer a tarefa de casa. Tarefa de casa não é feita no chão, tarefa de casa não é feita no sofá, tarefa de casa não é feita na mesinha de centro. Ai, Dani, mas a mesinha de centro da minha casa é um lugar que meu filho gosta tanto de fazer a tarefa de casa. Gente, não é assim que funciona. Deve ter, mesmo que pequena, deve ter uma mesa na sua casa. E tarefa de casa é na mesa. O aluno precisa sentar corretamente para fazer a tarefa de casa, porque ele precisa respirar direito para o oxigênio chegar no cérebro dele e ele conseguir raciocinar e pensar certinho. Então, não tem outro lugar. Você pode, depois vai ficar salvo esse vídeo, você pode mostrar para o seu filho. Ele precisa fazer atividade. Pode ver que na escola, muitas atividades, é claro, hoje a gente faz, já mostrei para vocês, às vezes no pátio, no parque, mas tem atividades que precisam ser feitas na mesa. E a tarefa de casa é uma delas. Ai, Dani, mas ele rabisca tudo, ele suja tudo a mesa. Dá uma forradinha, separa um lugar, mas tarefa de casa tem que ser na mesa. E, gente, muito cuidado com um monte de coisa. Se o seu filho é uma criança que perde a atenção com facilidade, mesmo que você montou aquela escrivaninha linda para ele, com aqueles potinhos todos coloridos, cheios de lápis, tudo aquilo lá vai ser distrator para ele. Então, na hora da tarefa de casa, você vai limpar a mesa e ele só vai deixar na mesa o que ele precisa para fazer a tarefa de casa. E qual horário? Tem horário certo? Tem horário certo para fazer tarefa de casa também. Se o seu filho estuda de manhã, o sugerido é que ele faça a lição de casa no máximo às 2 horas, das 2 às 3, para depois ele ter tempo para as outras atividades. E se ele estuda à tarde, ele vai chegar em casa, tomar um banho, se precisar comer um lanchinho, 6h30, explodindo, 7 horas da noite, ele vai começar a tarefa. Por quê?
Quem estuda de manhã pode ver por você. Se você estuda de manhã ou acorda muito cedo, aquele povo que acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Quando começa a chegar às 7h30, 8 horas, você já está muito cansado. Se você, que é um adulto e sabe que você tem responsabilidades às vezes e precisa ficar acordado, imagina o seu filho, o cansaço dele. Isso porque o seu filho, às vezes, foi no futebol, foi na natação, ficou a tarde inteira jogando futebol lá embaixo no play, na quadra, e daí voltou para fazer a tarefa de casa. Então, a tarefa de casa precisa, sim, ter um horário específico para ser feita. E, Dani, mas deixa eu te falar o que acontece. De terça e quinta, o meu filho tem judô e não tem outro horário. Nesse dia, você vai abrir uma exceção. Assim como, às vezes, ele pode ter uma consulta médica. Assim como pode ser que algum dia aconteça, sei lá, do pneu do seu carro furar. Mas se não tiver nenhuma outra atividade ou se não acontecer nenhum imprevisto, precisa sim, você precisa colocar na cabeça do seu filho que isso tem que ser. Ai, Dani, mas eu trabalho e meu filho fica sozinho. Então, você vai organizar com ele, principalmente se ele é do 6º, do 7º, do 8º ano. Você vai organizar com ele esse horário, se precisar você vai ligar. Eu já tive uma mãe, gente, que ela colocou uma câmera onde o filho fazia a tarefa de casa. E às 2 horas ela entrava. E daí tem os combinados, gente. Eu não gosto muito da palavra castigo, porque quando a gente fala para alguns pais castigo, o pai já pensa em gritar, bater, ficar um mês sem videogame, que não vai adiantar nada. O seu filho ficar um mês sem videogame só vai piorar a situação. Mas sim, se ele não cumprir os combinados, ele precisa sim, não é sofrer, olha, eu já falando, ele precisa ter algumas consequências. Ele precisa entender que a tarefa de casa é importante e que a tarefa de casa é a obrigação dele. Eu falo para os meus alunos, vocês não trabalham, então a obrigação de vocês é ir na escola e fazer a tarefa de casa, e fazer bem feito. Então, a questão do horário, gente, é muito importante. A questão do tempo também. Dani, mas meu filho demora muito. Calma que eu vou chegar nesse ponto. Dani, meu filho tem uma pesquisa para amanhã. A minha impressora está travada e ele me avisou agora, 7h30 da noite, que ele tem que levar figuras de animais para a escola. Gente, eu sei que hoje com a questão do digital, muitas pessoas não têm jornal, muitas pessoas não têm revista em casa. Aqui a gente tem jornal porque a gente tem cachorro. Mas se você tem um filho em idade escolar, é bom você, mesmo que você tenha que comprar. Às vezes você manda lá no grupo, sempre tem alguém que tem, alguém pode me passar 5 revistas? Mas se você não tem esse contato, ou se as pessoas não têm revistas, compre lá umas 5, 10 revistas, pode ser no sebo mesmo, só não vai comprar revista Manchete, né? Porque daí seu filho vai recortar umas coisas que não vai ser muito bom para ele levar para a escola. Nossa, Manchete foi velho, hein, gente? Meu Deus do céu, será que vocês sabem? Quem lembra da revista Manchete, gente? Contigo vocês lembram, talvez, né? Manda um coraçãozinho aí, se vocês lembram. Mas, enfim, tenham algumas revistas de animais, revistas com muitas palavras, porque geralmente o que as professoras, o que o material vai pedir vai ser isso. Figuras, imagens, 10 palavras paroxítonas, por exemplo. Então, é importante você ter esse material em casa. Tente não imprimir, gente. Primeiro porque, se você for levar para imprimir, a impressão é cara. Segundo, porque a gente precisa pensar na questão da sustentabilidade. E às vezes, se você é meio exagerado, ou seu filho, você vai lá e imprime 10 folhas, daí a professora fala, gente, mas eles trouxeram muita coisa, a gente vai usar só um. Então, é importante. Olha, vocês me deram até uma ideia, eu vou fazer um post sobre isso. É importante ter esse material aí no cantinho. Sempre tem. Ai, Dani, mas eu sou muito organizada. Pega uma pasta, compra uma pasta Polion, e põe lá, revistas para recorte. E deixa pro seu filho. Sim, é isso, gente. Não tem outra coisa. É espaço, tempo e horário. E não tem jeito. A questão da repetição, que a gente fala que é a questão do hábito, todo hábito é difícil de ser formado. Tem um livro, tá lá do outro lado, não vai dar pra eu pegar pra vocês. E o autor, ele fala, amor, pega aquela caixinha rosa pra mim, por favor. Eu vou mostrar o livro pra vocês. E ele fala que criar um hábito, criar um hábito é muito difícil. E o que acontece? Leva tempo. E muitos pais, quando vão estabelecer a rotina, muitos pais, quando vão criar um horário para tarefa, no primeiro dia tá tudo certo. No segundo dia já não dá tão certo. No terceiro já dá tudo errado. E daí você para. Então, o que acontece é isso. Tanto que eu falo para os pais, no começo vai dar errado.
Você vai estabelecer para o seu filho começar a tarefa de casa 2 horas. Seu filho não vai começar no primeiro dia, no segundo ele vai começar 2h10, no terceiro ele vai para 2h20, até se acertar. Mas o que acontece, e eu falei isso para os meus alunos essa semana, gente, quando o aluno perceber que o que ele está fazendo está dando resultado, ele vai começar a pensar que isso é legal fazer. Eu orientei meus alunos antes da atividade avaliativa, na minha escola a gente chama de atividade avaliativa, que é prova. Antes da prova, eles olharem todas as páginas, completarem o que está faltando e realizar a correção, e quem tiver dúvida me procurar. E eu acredito que a mãe tinha visto essa dica no comunicado que eu mandei e ela já fez isso com o filho. No dia que eu cheguei e expliquei para eles fazerem isso, como ele já estava fazendo, gente, vocês tinham que ver a alegria que ele ficou, porque ele se sentiu importante. Nossa, a professora falou uma coisa e a minha mãe falou também. E eu já estou fazendo isso. Eu tenho certeza que esse aluno vai criar esse hábito. O livro que eu falei, gente, é esse aqui. Tem um outro, mas o outro não é tão bom. Esse aqui é melhor. Então, se você quiser fazer a leitura dele, vale muito a pena e, ele vai abrir muito a sua cabeça para essa questão. E quando a gente lê Hábitos Atômicos, eu não sei se a gente pensa em bomba atômica, que a gente pensa numa coisa muito grande, mas ele fala de coisinhas pequenininhas para a gente começar. E em relação ao processo de aprendizagem do nosso filho, tarefa de casa, tudo, a gente tem que sempre pensar em coisas pequenininhas. Muitos pais, às vezes, não conseguem colocar esse hábito da tarefa, por quê? Quer fazer tudo de uma vez. O filho não tem rotina, o filho não faz tarefa, o filho não tem lugar para estudar, o filho muitas vezes leva o material para a escola sem tudo incompleto, e daí em um dia quer acertar tudo. Não dá. Gente, como só tem mulher na live, eu vou falar, é que nem regime. Não adianta você querer fazer um regime. Eu tenho um casamento para ir dia 8. Eu queria entrar num vestido. Agora, não adianta eu ficar só à base de água e ovo até o dia 8 se eu não tenho esse ritmo. Essa nova alimentação, um hábito saudável, ele é construído de pouquinho em pouquinho. Eu já vi pessoas que falam que são 18 dias, mas também ouvi 21 dias. Então, gente, imagina você fazer 21 dias a mesma coisa até ela virar um hábito. 21 dias, sem furar. E daí se passou, quebrei. 2 dias eu não fiz isso. Então, você vai começar a fazer tudo de novo. Bom, falei já. Agora vamos falar sobre a demora. Meu filho está demorando muito para fazer a tarefa, Dani. Você falou para ele começar a tarefa 2 horas, beleza. Ele começou a fazer a tarefa 2 horas, mas são 4h30 e ele não terminou de fazer a tarefa. Gente, qual é a orientação que eu, professora Dani, dou para os pais dos meus alunos? Deu 3 horas, o seu filho não terminou de fazer a tarefa, você vai falar, filho, o tempo da tarefa acabou, a gente vai mandar um recadinho para a professora e amanhã vocês vão conversar como vocês vão resolver isso. Isso para uma criança que não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, nenhum transtorno e que realmente está enrolando para fazer a tarefa. Porque o que acontece? Quando o pai e o professor estão juntos, não para ficar pentelhando o filho, tá? Mas quando o pai e o professor estão juntos para fazer essa troca e o pai fala, eu conversei lá com a professora Dani e ela falou isso. Ou, eu conversei com a sua mãe, eu conversei lá com a Marília e falei para a Marília fazer isso. O aluno fala, bom, eu não vou ter saída. Porque antes o que ele fazia? Mas minha mãe falou isso. Mas a professora falou isso. Então ele ia seguindo porque não tinha ninguém acompanhando aí o processo, ou na verdade, o que ele não estava fazendo. Tenta fazer isso, gente. Todas as crianças que eu fiz isso deu certo. O ano passado eu fiz, esse ano eu fiz e já deu certo. Como assim, Dani? A mãe mandou um recadinho para mim, falando que o momento da tarefa de casa estava muito difícil, que a aluna não se concentrava, que enrolava e que os dias que ela trabalhava tinha que chegar 8h30, 9 horas da noite, porque era uma mãe que fazia a viagem, para fazer a lição de casa. Daí o que eu fiz? Cheguei para a aluna e falei assim, Ana, eu conversei com a sua mãe sobre a tarefa de casa e eu queria saber se você está com dúvida, se a tia Dani pode te ajudar em alguma coisa. E eu fiz um combinado com a sua mãe.
Você vai chegar, você tem um horário, tem coisas que você consegue já fazer sozinha. Então, das 2 às 3 horas vai ser o seu horário de tarefa de casa. 3 horas você vai parar, vai descansar, vai brincar lá com a sua cachorrinha. E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você... Nossa, eu fiquei com muita dúvida aqui. A sua mãe vai te orientar. Agora, se a sua mãe perceber que realmente você tá com muita dúvida, ela vai mandar um recadinho na minha agenda. Gente... Depois de 15 dias, eu sempre falo para os pais, vamos acompanhar por 2 semanas, depois de 15 dias você me dá um retorno. Depois de 15 dias, a mãe falou que tudo tinha resolvido, que ela não perguntava mais. Então, o que acontecia? Lembra que eu falei do caso dos pais que trabalhavam? Na verdade, como essa criança não tinha muito contato com os pais durante o dia, à noite, na hora da tarefa, era a hora que ela tinha atenção. Então, ela sabia o que precisava fazer, ela sabia o que precisava fazer na tarefa. Mas ela não fazia porque ela queria ficar com os pais. Então, mas gente, cada caso é um caso. Pode ser que o seu filho realmente tenha dúvida, pode ser que realmente o seu filho precise que você fracione a tarefa para ele ter um tempo. Já usei essa estratégia com muitos alunos também. Então eu vou mandar matemática, página 11, 12, história, página 13 e 14. Então eu coloco lá, fazer página 11, 12, 30 minutos, pausa 10. Fazer página tal, 25 minutos. E assim vou fazendo até a família conseguir ter esse feeling para organizar o tempo e organizar a tarefa. Dani, já fiz isso, mas mesmo assim a minha filha demora muito. Nesse caso, gente, conversando com a professora, porque muitos alunos geralmente vai ser muitos alunos vão ter o mesmo comportamento que tem na escola. Se na escola o seu filho também demora, se na escola o seu filho também precisa de um tempinho a mais, então vocês vão ajustando conforme a necessidade do seu filho. Mas essa semana, inclusive, eu respondi uma caixinha. Uma professora me mandou que a criança não consegue terminar nada, nem em casa, nem na escola a tempo, e que ela está muito atrasada em outras atividades. Nesse caso, gente, inclusive a lei respalda tanto a família quanto o professor a fazer a adequação da atividade. E qual foi a orientação que eu dei para a professora? Tem 10 exercícios. Quais são os exercícios que esse aluno não pode deixar de fazer? Porque na apostila, não é que a apostila manda coisa a mais, tá, gente? A apostila vai, ou o livro didático, que como eu uso a apostila, eu sempre falo apostila. A apostila sempre vai colocar exercícios, porque existem vários níveis de aluno, existem vários níveis de aprendizagem. O que aquele aluno precisa fazer? Ah, Dani, esse aluno não precisa de jeito nenhum, não pode deixar de fazer de jeito nenhum o exercício 1, 2 e 3. Então, você vai combinar com a família. Olha, o exercício 1, 2 e 3 é imprescindível que ele faça. O 4 e o 5, se vocês conseguirem fazer em casa, vai ser legal. O 6 e o 7, se nós tivermos tempo de retomar, nós vamos retomar. E se vocês tiverem tempo de retomar, vocês vão retomar. E daí vocês podem sinalizar com um post-it. Ai, amarelo vai ser o que ele tem que fazer. Rosa vai ser o que ele vai fazer se der tempo. Azul vai ser o que ele vai fazer só se precisar mesmo. Por quê, gente? Tem muitos alunos que às vezes eles precisam de um apoio maior e tem alunos que precisam de um tempo maior também. Por isso, gente, que é muito importante a escola fazer encaminhamento, o pai ir atrás quando a escola fazer encaminhamento. E se você, pai ou mãe, acha que o seu filho tem alguma coisa e a escola não encaminhou, vá atrás também. Vá atrás, eu falo. É melhor a gente pecar pelo excesso do que esperar depois lá para buscar. Já contei para vocês aqui a história do meu filho. O meu filho, ele teve um atraso de fala e uma questão motora mesmo, de força na língua para falar. E a gente esperando o convênio. E se você tem convênio, você sabe que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir determinados profissionais. Fono, neuro, psicopedagogo. Se você conseguiu fazer pelo convênio, parabéns, você é um sortudo. E a gente esperando. A pediatra fez um encaminhamento com urgência. Eu pedi, a pediatra não queria. E a gente demorou 6 meses e não conseguiu. Mas aí, graças a Deus, eu consegui uma fono ótima. Aliás, se você precisar, Bianca, muito boa. E faz 1 ano que o Samuel está fazendo um acompanhamento quinzenal com ela e assim. A gente já viu uma melhora muito grande. Então,
Existem alguns poréns também na hora da tarefa de casa, tá, gente? Por isso que eu sempre digo, cada caso é um caso. Depois, se você precisar, manda, Dani, acontece isso aqui com meu filho. E daí a gente vai falar algumas coisas que você pode fazer. Então, na questão da demora é essa. Muitas crianças também demoram, gente, por causa da distração. Hoje existe caneta com brilho, borracha do calvo, potinhos com várias borrachas, e tudo isso vai servir de distrator para o seu filho. Então, o que você vai deixar na mesa? O seu filho tem uma agenda ou ele recebe lá o que tem para tarefa. Então, hoje eu preciso de tesoura, cola, revista e o meu caderno. Então, é só isso que o seu filho vai deixar na mesa. Cuidado, gente, com aqueles estojos com várias repartições. Na nossa época, quem tinha aquele estojo pequenininho de canetinha que apagava, nossa, era o rico. Lápis com 24 cores, então, meu Deus, era o filho do milionário. Hoje os alunos, eles vão para a escola com 3 estojos. Se eles têm 3 estojos na escola, imagina em casa. Então, eu sempre falo com os pais, muito cuidado com o excesso. Às vezes o seu filho está demorando para fazer a tarefa de casa, sabe por quê? Porque ele está em dúvida. Qual é a caneta que eu vou usar para grifar aqui o que a professora pediu para grifar? Eu vou grifar com a caneta azul brilhante ou com a caneta azul clara? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com os excessos. Quase terminando, porque eu sei que vocês estão com fome e o meu marido tá ligando a TV alto, vocês perceberam, né? Gente, resumindo o que a gente conversou. Organize o ambiente da tarefa, separe as coisas antes. Se o seu filho é menor, vá organizando no começo com ele, depois de pouquinho em pouquinho você vai soltando. Eu tô ensinando meu filho a andar de bicicleta. Então, a gente começou com aquela bicicleta de equilíbrio e agora ele tá andando com uma bicicleta de rodinha. E eu percebi que, como a gente tá levando todo dia ele para andar, que ele já está melhorando. E com a tarefa de casa é a mesma coisa. Mas, Dani, me fala uma coisa. E eu, que trabalho o dia inteiro e só chego em casa à noite, que é a realidade da maioria dos pais. Hoje muitos pais trabalham o dia inteiro e daí o filho ou fica da escola, ou fica com a avó, ou fica com um ajudante, com a pessoa que cuida lá da sua casa. Gente, o que vocês vão fazer nesse caso? Se o seu filho fica na escola, provavelmente na escola tem um profissional que acompanha. Lembrando que a maioria das escolas que tem esse contraturno, ela também tem um tempo, assim como eu falei, tem um tempo para fazer a tarefa de casa, porque elas vão oferecer outras atividades para os filhos de vocês. Então, muito cuidado para você colocar o seu filho na escola à tarde, achando que vai resolver todos os problemas, principalmente se o seu filho já tem algum transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Mas vamos voltar lá se o seu filho está em casa. Se o seu filho vai ficar em casa, por exemplo, o Samuel vai ficar em casa com a avó. Gente, vó, ainda bem que minha mãe não está aqui, vó vocês sabem, vó vai dar resposta, vó vai facilitar, a maioria, porque eu sei que tem umas vó que são assim, não, vai fazer, às vezes são até bravas demais. Mas você não tem o que fazer, porque você precisa deixar o seu filho com essa pessoa. Então, você vai tentar estabelecer um horário para a tarefa, então faz de conta que o Samuel vai ficar lá na casa da avó dele. Então, eu vou falar para a avó fazer a tarefa das 2 às 3. Eu sei que às vezes ela vai dar resposta, eu sei que às vezes ela não vai começar, até porque a gente não pode exigir tanto da nossa rede de apoio. Mas tente conversar, explique o porquê e fale para ela quando terminar esse tempo. E mesmo você que trabalha, eu assisti um podcast do Joel J, e ele falou que quando a gente escolhe ter filho, é a vida de adulto e a gente vai ter essas responsabilidades. E se o seu filho tem uma dificuldade, você vai ter uma responsabilidade um pouco maior, não tem como fugir. Então, o que você vai fazer? Quando você chegar, você vai tomar um banho, vai descansar, se você estiver com muita fome, você come, porque tem pessoas que quando estão com fome ficam muito irritadas, e daí você vai falar, Samuel, traz a sua tarefa para eu dar uma olhada. E daí você vai pegar e vai olhar, bom, aqui ele teve ajuda, porque ele não ia conseguir. Essa daqui, olha, Samuel, essa daqui eu sei que a vovó te ajudou. Então, amanhã eu quero que você tente fazer e depois, quando chegar à noite, eu vou te ajudar ou eu vou sinalizar lá para tia Nicole que você precisou de ajuda. Então, vá fazendo essa conversa. De pouquinho, vai demorar, gente, vai demorar. Não adianta você achar que você vai conversar hoje. Hoje o Samuel foi dormir lá na casa da minha mãe. Eu falei assim, mãe, não é para dar doce pro Samuel. Você acha que ele não vai receber nenhum doce?
E com a tarefa de casa não vai ser diferente. Então, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tentando, organizando. E se mesmo com tudo que eu falei, o seu filho ainda precisa de uma ajuda para a organização da tarefa, para a organização de estudos, para a organização da semana de provas, aqui no Acompanhar a gente tem uma organização. A gente faz esse trabalho de organização com o seu filho. Então depois você clica, manda uma mensagem inbox para a gente conversar. E o que eu sempre falo para os pais, tenham muita paciência, gente. Para gente que já aprendeu, é muito fácil a gente falar, nossa, mas como essa menina não entende essa operação, que é só trocar, é só emprestar aqui. Gente, é que a gente não lembra como foi esse processo de aprendizagem. A gente não lembra quando a gente tem dúvida. Por exemplo, você já ouviu essa história aqui também, se você me segue, que quando eu aprendi algarismos romanos, a professora não conseguiu colocar na minha cabeça como era. Não conseguiu. E daí a minha mãe começou, eu estudava de manhã, eu lembro, todo dia, 5 horas da manhã. Minha mãe saía para fazer faxina às 6h30. Então minha mãe acordava, eu 5 horas da manhã, colocava o uniforme, eu sentava lá e ela ficava meia hora me ensinando, todos os dias. À tarde eu voltava, ela deixava uma liçãozinha para eu fazer, para daí no outro dia acordar cedo, porque ela chegava tarde, estava muito cansada à noite, a gente não conseguia fazer. Em alguns momentos, vão ter alguns dias que vão ser um pouquinho mais pesados, sim. Se o seu filho tem mais dificuldade, talvez vocês vão precisar fazer uma retomada no final de semana, não tem lição de sexta-feira, talvez você vai precisar pegar em algum momento. Mas, gente, vamos ser sinceros, pensa comigo, ainda mais no calor que está fazendo. O seu filho teve atividade toda semana. Pensa você amanhã pegar o coitado do seu filho, 6 horas da tarde, depois talvez até de uma festinha de carnaval que vai ter na escola, você pegar o seu filho para explicar decimais, operações matemáticas, mandar ele refazer aquela produção de texto de 3 folhas que a professora falou que ele não organizou os parágrafos, gente. Então, eu sei que é difícil e eu vou falar como mãe, porque como mãe, às vezes eu perco a paciência também. O Samuel tem lição de casa da fono para fazer, porque da escola, por enquanto, ele traz só leitura e leitura não é problema porque ele ama. Mas tem dia que ele não quer fazer atividade. Ele tem que esperar, voltar, pensar numa estratégia e pensa, eu sou professora. Quantas estratégias para a criança fazer atividade eu não sei. E às vezes eu que sou professora não consigo. E eu sempre dou essa dica para os pais, gente, começou a rolar muito estresse na tarefa, já percebeu que está levantando seu tom de voz, seu marido está bravo, você também já está ficando irritada, dá um pause e fala, olha Samuel, vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse material, vamos lá sentar um pouquinho, vai lá, brinca um pouquinho com seus Legos, não manda ele para videogame, jogo nada, tá gente? Vai lá, pega um livrinho, bebe uma água, a mãe também vai beber uma água, e depois a gente vai voltar aqui, a gente vai respirar e vai tentar fazer essa atividade juntos. Vocês vão ver que depois vai passar. Sabe quando você dá aquela bronca no seu filho? E depois quando passa a bronca você fala, nossa, não precisava ter falado desse jeito com ele. Ou com outra pessoa, mas parece que às vezes com o filho, né, você pensa, nossa, eu tava irritada porque, sei lá, o arroz queimou e acabei descontando nele. Na tarefa é a mesma coisa. Então, muito cuidado com o momento da tarefa, muito cuidado com as orientações. Se tem o pai ou a mãe que é um pouquinho mais calmo, é um dia de lição mais turbulento, deixa aquela pessoa que tem um pouquinho mais calma acompanhar. E de pouquinho em pouquinho vocês vão fazendo esse ajuste. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se da organização, horário da tarefa, como ajudar o seu filho. Quem chegou agora não precisa ficar preocupado, essa live vai ficar gravada, depois vocês podem assistir. E se mesmo com tudo isso que eu falei, você tem alguma dúvida, quando eu postar esse vídeo amanhã, escreve aqui embaixo ou me manda um recadinho que eu vou responder, seja nos stories. E se você chegou aqui no Acompanhar pelo convite, porque eu já disparei convite para todo lado, siga nossas páginas, seja você professor, seja você pai ou mãe, porque todos os dias a gente dá. E aqui, gente, a gente não vem com blá blá blá. A gente não vem com blá blá blá, porque além de ser professora, eu sou mãe. E eu sei que às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu quero pegar essa apostila e tacar no fogo. Eu sei que você pensa isso. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu sei que às vezes vocês passam por isso. Então, eu não vou ficar falando aqui, tenha paciência, sente com seu filho. Eu sei que às vezes rola um estresse, sim. Eu sei que não é fácil. Então, a gente está aqui. O nosso lema é deixar o seu dia a dia escolar mais fácil. E o que a gente puder fazer para ajudar vocês, a gente está à disposição.
Então, siga a nossa página, curta, aperta o coração aqui, gente, para esse vídeo chegar para outras pessoas depois. Ele vai ficar disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto aqui no Instagram também. E se a gente precisar, se você precisar de uma ajuda mais específica em relação à tarefa de casa, dificuldade de aprendizagem, rotina, se o seu filho precisa de adequação de atividade, aqui no Acompanhar a gente faz tudo isso e mais algumas coisas. Então, é só você vir pra cá. Gente, obrigado. Ah, eu nem perguntei, né, se alguém tinha alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui. A galera que tá mandando um recadinho, obrigado. Gente, olha aqui o exemplo. Aprendi a dirigir com 44 anos. Quem sabe como é duro aquela hora da prova, né? Outro dia eu conto como foi a minha, porque não é o assunto agora. Mas, gente, faz toda a diferença a gente ter esse olhar. Então, depois que passar essa live, eu vou postar, assista ela novamente. Se você precisar, escreva. Ah, e importante, tudo que eu falei, eu coloquei num arquivinho. E eu vou colocar esse arquivo lá no nosso Drive. Daí é só você clicar, você pode ler pelo celular, você pode imprimir, você pode baixar. E se você precisar de mais alguma ajuda, se tem, não, assisti a live, a Dani não respondeu o que eu queria. Manda pra mim que eu vou responder. Gente, fiquem com Deus. Se tudo der certo, semana que vem eu volto. Até mais.